compartilhar com a igreja. Eu quero dizer para a igreja que há 53 anos atrás, eu entrava por estas portas aqui, a convite, e entregava a minha vida a Jesus quando eu estava numa fase muito difícil. Apenas com 17 anos de idade, mas com grandes desafios pela frente, e eu fui alcançado pelo poder transformador do Evangelho, e logo eu vi uma luz no fim do túnel. E esta luz tem me guiado até hoje, que é o próprio Jesus. Aqui eu me batizei no mesmo ano que me converti, casei, constituí famílias. Hoje tenho 4 filhos, 2 genros e 2 noras, não podia ser diferente. E tenho 8 netos, e antes eu era só, com Luzimar, éramos 2 em 1, e hoje somos 18. E eu louvo a Deus, porque todos meus filhos, meus netos, temem ao Senhor. E aqui estou pela misericórdia de Deus. Eu sei que talvez alguns gostariam de estar aqui onde eu estou, mas eu gostaria de estar aí, onde você está. É bem mais confortável. Mas a palavra de Deus nos ensina que obedecer é melhor que sacrificar. Durante alguns meses atrás, o pastor André vinha querendo me escalar para tomar parte na direção do culto ou pregar, não é isso, pastor? E eu pedi a ele que não, mas agora ele tomou a atitude e eu estou aqui não muito cômodo, mas aceitando obedecer, que é melhor que sacrificar. Quando a gente obedece, o resto é com Deus. E eu estou aqui para tratar de um assunto, primeiro, que ele mexe comigo. Primeiro, porque ele fala comigo. Segundo, porque eu absorvo esta palavra. E terceiro, porque eu procuro viver essa palavra. Eu leio, ele mexe comigo, eu guardo essa palavra e eu tento praticar essa palavra ao longo dos meus 53 anos de evangelho. Eu vou fazer um rápido resumo sobre os ministérios, os dons ministeriais. E se encontra na palavra de Deus em Efésios 4, em Coríntios 12, em Romanos 12, e por aí vai. E em 2 Coríntios 5, nós vamos tentar fazer um breve resumo, porque isso é um assunto muito bom para ser explorado e ser estudado, não apenas em um dia, em 40 minutos, mas por gente bem preparada, dá muitos estudos, né, pastores? Falar sobre os dons ministeriais. Jesus veio em obediência ao Pai para fundar a igreja aqui na terra, mas antes disso, pagar o preço em resgate por todos os homens que haviam se rebelado e com a herança vinda de Adão. Mas Jesus, antes de partir, ele constituiu 12 apóstolos que lhe seguiam e frequentou o seu seminário. Me chama muita atenção isso, que Jesus instituiu um seminário com 12 alunos e ele ensinava todas as matérias, na teoria e na prática. E o principal professor era o Espírito Santo. E eu queria ter feito parte desse seminário, mas retardei um pouco e estou aqui, recebendo esse exemplo de Jesus. Durante 30 anos, Jesus não exerceu o seu ministério propriamente dito. Mas aos 12 anos, ele apareceu entre os doutores, respondendo perguntas difíceis e se destacando. E ficou ali, bem escondidinho. Mas depois dos 30 anos, ele começou o seu ministério. E depois ele instituiu os dons ministeriais e já foi qualificado por alguém, bem na década de 80, eu aprendi aqui com o pastor Alexandre Chimene, que ele dizia que os 5 dons ministeriais é representado pela palma da mão. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Isso ficou gravado na década de 80. Já faz cerca de 40 anos, 43 anos que eu aprendi isso. Isso me incomodava porque eu não estava enquadrado em nenhum deles.
apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E ele dizia que o apóstolo é aquele que tem a habilidade de visitar todos os outros. E ele dizia que esse dedo polegar significava o profeta que apontava o caminho, recebendo de Deus e apontando a palavra. E ele também dizia que o maior dos ministérios seria esse dedo aqui, o evangelista, que ia ao povo, alcançar o povo e pregar a mensagem de Deus. O apóstolo fundava a igreja, o profeta falava por Deus, o evangelista falava de Deus e trazia para a igreja, e o pastor, aquele que tem aliança com o Senhor, esse dedo anular, é que cuida da igreja, do rebanho do Senhor, das ovelhas. Mas também Deus equipou na igreja, nos 5 dons ministeriais, aquele que fala ao ouvido do povo. Aquele que fala ao ouvido do povo, que é o ministério de mestre ou doutor, depende também da tradução. Então Jesus equipou a igreja com apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. E eu não me enquadrei em nenhum deles. Mas também a palavra de Deus diz que tem outros ministérios. É visto eu vou ler primeiro em Efésios 4, 8, e depois 11 e 13, no mesmo capítulo. Efésios 4, 8. Se você quiser abrir a Bíblia, abra, se não, apenas fique ouvindo. Efésios 4, 8 diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí eu vou para o verso 11 e o 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. E o verso 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Acabamos de ler Efésios 4, 8, 11 a 13. E eu louvo a Deus porque Deus, na sua soberana vontade, instituiu a igreja, equipou a igreja e deu dons aos homens. E eu aprendi, irmãos, que nenhum desses dons, que hoje já não se evidencia, é o de apóstolo e de profeta, mas sim evangelista, pastores e mestre. Todos eles tinham uma função, e têm no corpo de Cristo, uma função espiritual para o fortalecimento da igreja. Quando Deus dá um dom a mim ou a você,
acontecer, no tempo e na hora certa. Pode durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, Deus não te perde de vista. E as promessas dele não caem no chão. Deus não se engana, Deus não chega tarde, Deus não chega adiantado, Ele chega na hora certa. Deus nos dá dons, irmãos, ministeriais, não é para eu competir. O pastor competir com o evangelista, competir com o mestre, competir com o apóstolo, com o profeta, quando se tinha esse ministério profético oficialmente. Deus dá para que ambos trabalhem juntos em prol de uma causa que é eterna. Veja bem o que diz a palavra de Deus em Efésios. Efésios 4:12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que ele dá os dons. Tem uma finalidade, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Deus equipou a sua igreja, deu dons aos homens, para que todos trabalhem em prol de um só objetivo, para a edificação da igreja. E o que eu acho lindo, irmãos, é que os dons de Deus é dado para nós, não é para nós, é para os outros. O apóstolo, quando era instituído, ele fundava a igreja para os outros. O profeta profetizava para os outros. O evangelista evangelizava os outros e evangeliza. O pastor cuida das ovelhas do Senhor. E o mestre trabalha fazendo a limpeza no ouvido, para você não se deixar levar por doutrinas fraudulentas e enganadoras. Tudo que Deus nos dá é para que a gente use em benefício do outro. Use em benefício do corpo de Cristo. Para que haja equilíbrio, para que haja crescimento, sobretudo espiritual. O resto vem depois. Eu louvo a Deus porque Deus não só deu os 5 dons ministeriais, mas deu outros dons também. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19, Segunda Coríntios, capítulo 5, 18 e 19, nos diz o seguinte: veja o que diz em 2 Coríntios 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Talvez alguém diga: não, eu não sou apóstolo, eu não sou profeta, eu não sou evangelista, não sou pastor e nem muito menos mestre. Eu também digo a mesma coisa, não sou nenhum desses dois. Mas para que esses ministérios tenham bom sucesso e tenham sustentação, tem a palma da mão que dá apoio a todos eles. Sem a palma da mão, esses dedos estariam onde? E essa palma da mão também é tido como o ministério de socorros. Pouco é divulgado, pouco é falado o ministério e a abrangência que ele tem no corpo de Cristo na igreja.
Você vai ver isso aí em Romanos 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. A igreja foi equipada, e a igreja deve funcionar com esse padrão que foi dado por Jesus, e Paulo advertindo as igrejas das quais ele assistia. Eu vou ler novamente. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos e variedades de línguas. Aí eu volto a dizer, você não se enquadra em nenhum desses dons quintuplos. Eu também não. Mas eu me identifico como a palma da mão que dou sustentação a todos eles. E esse dom é chamado Ministério de Socorro. Ministério de Socorro, irmãos, é aquele que exerce a função, mas não aparece. É como o sal. O sal tempera, dá sabor, conserva e não aparece. Ele só aparece se botar demais. Aí é rejeitado. Mas tem que ser sobre a medida certa, o sal. Mas tem muita gente que não quer ser sal, quer ser luz, quer só brilhar, quer ser estrela. O sal é humilde, ele desaparece. Mas se faltar ele na cozinha, na hora do tempero, todo mundo vai sentir falta. Para muitos ele faz mal, mas ele dá sabor, ele conserva. No tempo que não existia geladeira, refrigeração, ele era a geladeira. Salgava e botava lá. E ele conservava por muito tempo. E a maioria dos alimentos industrializados tem um pouco de sal. Pode ler lá na composição dele. Para conservar. É assim ou não é? Eu me identifico como um ministério de socorro. E eu quero te dizer que o ministério de socorro, eu criei umas ilustrações, que ele é como um pneu de estepe. Quem tem carro sabe o que é pneu de estepe. Quando baixa um, vai lá e pega o pneu de estepe e bota para rodar, até chegar onde vai trocar de novo. O pneu de estepe não pode ser careca como eu, não pode estar furado, não pode estar baixo, ele tem que estar calibrado a ponto de ser usado. Quem é ministério de socorro tem que estar na dependência de Deus 24 horas por dia. E não apenas os dias úteis, expediente, 8 horas por dia, mas entra de noite adentro. Quem é ministério de socorro tem que estar disponível. Quem é ministério de socorro é semelhante ao SAMU. De vez em quando é chamado para socorrer alguém e levar para o médico. E com a sirene ligada. Quem é ministério de socorro é como o corpo de bombeiro. O que eu acho interessante é que nem o SAMU, nem o corpo de bombeiro fica procurando quem vai assistir. Mas ele é chamado. E você que é ministério de socorro pode ficar alerta, 24 horas. Você pode ser chamado a qualquer momento para exercer aquilo que Deus te deu. Não apenas com a tua vida, mas com os bens que Ele colocou em tuas mãos. Porque você não tem nada, eu não tenho nada. É por engano. Aquilo que Deus me deu, pouco ou muito, é para que eu use bem para mim e para os outros. Eu poderia contar aqui alguns exemplos de como exercer ministério de socorro, mas a hora já se vai. Algumas vezes eu e minha esposa recebemos uma chamada telefônica de meia-noite. Alguém dizendo, irmão Edilson, eu estou aqui numa situação difícil e vou matar minha esposa e vou me entregar à polícia. O que é que você faria com isso? Aí é o corpo de bombeiro que entra em ação para apagar o fogo. Você tem que ter palavra de Deus, vinda do Pai, para apaziguar aquela situação, esfriar aquela situação, apagar o fogo e contornar aquela atitude. Outro dia eu estava em casa e recebi um telefonema após ter chegado do culto, era 10 da noite. Edilson, estou aqui com uma pessoa precisando de você vir aqui resgatá-la para levar em Campina Grande, a 100 quilômetros daqui. Porque ela foi cirurgiada e está com uma infecção generalizada.
E quem exerce ministério de socorro não pode dizer, deixa para depois, é agora. E tem uma outra coisa, você tem que fazer sorrindo, porque melhor é servir do que ser servido. Jesus exerceu, entre os muitos ministérios dele, o ministério de socorro. O primeiro socorro que ele fez, que está registrado, foi no casamento em Caná da Galileia, quando aquela família estava em aperto. E a sua mãe cochichou no ouvido dele, desculpe eu usar essa expressão, e só aconteceu isso e isso. Eu sei, minha mãe, mas não é chegada a minha hora, porque ele só chega na hora. E ele socorreu aquela família, supriu aquela necessidade, e ali ele começou os seus milagres, e também exercendo o ministério de socorro. Quando ele estava no barco, que a tempestade veio, estava dormindo, os discípulos lhe acordaram, socorre, porque vamos morrer tudinho. Engano, eles pensavam que Jesus tinha vindo para morrer afogado. Jesus veio para morrer na cruz por mim e por você. Quando ele entrou em Cafarnaum, um centurião procurou Jesus pedindo socorro por um servo seu, que tinha problema de saúde e problemas espirituais. E Jesus socorreu apenas dando uma ordem. E aquele servo do centurião foi sarado. E se a gente for relatar os fatos quando Jesus socorreu, Jesus estava distante quando recebeu a notícia, vem porque Lázaro está doente e quase morre. E ele foi, e para muitos ele chegou atrasado, mas chegou na hora. E socorreu toda a família e ressuscitou o morto. Quem sabe se Deus não está chegando agora na tua casa, na tua família, para te socorrer e ressuscitar aquilo que está morto, aquilo que está adormecido. Deus nem sempre nos coloca naquele ministério em que Ele quer que a gente exerça. Ele vai lapidando, eu já disse isso aqui. Vai lapidando, vai lapidando. Porque Deus, como Jesus disse, Ele é um Deus de promoção. Você sabia disso? Deus de promoção. Ele disse, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Tem muita gente querendo muito, sem passar pelo pouco e sem ser fiel. Porque sem fidelidade você não vai a lugar nenhum. Você precisa ser fiel no tempo que Deus te dá, 24 horas por dia. Como você tem administrado esse tempo na tua casa, no teu trabalho, na vida espiritual. Fidelidade. Como você tem sido fiel nas contribuições. O mínimo que você deve dar na igreja é o dízimo, é o mínimo. Porque as outras são liberadas. Você tem sido fiel? Você tem sido fiel? Você tem sido fiel? Não precisa se preocupar com nada. Deus te reconhece. E Ele está te dizendo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque tudo é dele, tudo é para Ele, tudo vem dele. Eu sou dele, você é dele. Agora eu preciso me submeter às instruções em obediência, para que a coisa flua. E quando flui, meu irmão, todo mundo vai ficar de queixo caído. Eu vou terminar, porque eu não quero que vocês fiquem querendo sair. Eu prefiro que vocês saiam querendo ficar. Agora eu vou resumir bastante aqui. Eu quero dizer para vocês que Deus tem recompensa para quem serve a Ele. Qual o ministério que você absorveu disso? Mas você diz, eu não sou nenhum dos 5, não sou ministério de socorro, mas todo nascido de novo, Deus deu um ministério, o ministério da reconciliação. Mas Ele não deu só o ministério, Ele deu a palavra da reconciliação. Aquela palavra que te transformou, que te reconciliou com Deus, está dentro de você. Se você é nascido de novo, verdadeiramente, você tem a palavra da reconciliação. E você não vai se calar diante de um mundo corrupto. Você sempre vai ter oportunidade de falar daquilo que aconteceu na tua vida. Certa vez, Ronaldo Lidório disse que foi convidado para fazer uma preleção para um auditório bem
de uma graduação bem elevada, e tinha lá um pai com uma criança de alguns anos, que ansiava conhecer Ronaldo Lidório, e foi. E ele pregou aquela mensagem de um nível muito alto, e no fim o menino que sentou no primeiro banco com o pai, disse: papai, eu quero falar com ele, porque eu não entendi nada do que ele falou. Aí ele teve a oportunidade de falar com o Ronaldo Lidório, e disse: olha, meu filho veio porque queria lhe conhecer, tem vontade de ser um pregador, e ele disse que não entendeu nada. Ele disse: ele tem razão, porque a palavra de Deus é muito simples. Você que nasceu de novo só precisa dizer 3 coisas: quem você era antes de Cristo, o que Ele fez na tua vida e o que você vai fazer agora, daqui para frente. Então, meu irmão, você que tem o ministério da reconciliação, foi nascido de novo, você é o braço de Deus, a boca de Deus para reconciliar o mundo inteiro com o Pai. O preço Ele já pagou, a mensagem Ele já te deu. Se você é nascido de novo, você não vai se conter em ficar calado, em ser um agente secreto. Não. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês e me esforço para não ser o pior. Mas sempre que eu vou a um médico, ou vou a uma clínica, Deus me dá a chance de falar de Deus para o médico. E muitos deles soltam a caneta, soltam o bloco e ficam ouvindo, ouvindo e ouvindo. E eu deixo o recado de Deus para aquele médico. O nível dele é muito alto, mas no sentido material. Se ele não tem Deus, o nível dele não é tão alto, se ele não conhece a Deus. Outro dia eu fui a um médico, um neurologista, e lá eu conversando com ele, ele conversou muito, ele é crente, temente a Deus. E eu perguntei: doutor, o senhor recomenda que eu seja acompanhado por um psicólogo? Ele disse: eu nem sou contra, nem sou a favor. Mas se você tiver de ir, vá. Eu tenho vários cartões aqui de psicólogo, mas eu aconselho a você que não vá a um crente. Vá a um incrédulo, que ele precisa ouvir algo de você. Eu achei lindo isso. Vocês entenderam o que eu disse? Ele disse: você pode até ir, eu não fui. Mas eu dou preferência a você ir a um que não é crente, porque ele precisa ouvir algo de você, que Deus já botou no seu coração. Então, meu irmão, aonde você for, sempre vai ter alguém para ouvir da palavra de Deus, da experiência pessoal, única e intransferível que você teve com Deus. E Deus, quando vê a tua obediência, a minha obediência, Ele ainda diz que não se esqueceu da tua obra. Em Hebreus 6,10, fala bem perto, bem bonito isso aqui. Hebreus 6,10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Deus não é injusto. Nós servimos a um Deus vivo, verdadeiro, único e justo. A palavra de Deus diz que Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, porque Ele é a própria justiça. Ele também diz em 1 Coríntios 15:58, para mim e para você: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu vou ficar por aqui. Espero que Deus tenha falado com você. E se não falou, eu desejo que o Espírito Santo, que é conhecedor de toda a nossa vida, no nosso interior, fale com você. Naquela área, naquele espaço que você precisa ser tratado. Eu sei que eu preciso melhorar. Em quê? Em tudo. Quanto? Todo dia. Eu não sei você, aí é questão pessoal, individual e intransferível. Deus nos chamou para o seu corpo, não foi para ficar de braços cruzados, no banco achando bom, balançando com a cabeça assim ou assim. Não, Ele te chamou para ser membro ativo. Você não é membro inativo. Ele não quer ter um corpo que falte alguns membros, mas quer que todos os membros atuem debaixo da unção.
Se não for debaixo da unção, irmão, não compensa. Não vale a pena. Seja instrumento para Deus. Seja instrumento para Ele. E eu vou terminar. Mesmo respeitando, a minha esposa está aqui perto. Eu quero dizer que aqui na igreja tem muita gente exercendo o ministério de socorro, mas nem sabe que tem esse nome. Vou começar pelo zelador. Ele faz um excelente trabalho. Você não vê, mas Deus vê. Ele faz limpeza diariamente em todas as áreas da igreja. Ainda liga ar-condicionado, liga energia. Aquele que controla o som também faz parte do ministério de socorro. Se não tivesse esse som ali, como vocês iam me ouvir? Aqueles que estão filmando estão levando a mensagem para outros que não vieram. Aqueles que tocam estão sendo instrumento para usar instrumento para Deus. E o ministério de socorro funcionou para Davi. Quando Saul estava endemoniado, ele era chamado às pressas para tocar a música para ele ser liberto. E eu digo para aqueles que cantam louvores, seja usado por Deus para levar libertação. Não vem apenas à frente para aparecer. Eu canto bonito, eu entendo, eu tenho técnica, tudo isso é bom, mas se faltar a unção, nada serve. Davi tocava sua harpa, usava seu corpo e seu instrumento para libertar, para que Saul fosse liberto. Qual tem sido o teu dom na casa de Deus? Aquele diácono que traz água e bota aqui, é ministério de socorro. As crianças estão sendo cuidadas. Ali tem professores de criança renunciando de ouvir a palavra para cuidar de criança. Ministério de socorro. Aquele irmão que fica ali fora olhando os carros, é ministério de socorro. Valorize isso. Reconheça isso. Outro dia eu cheguei em uma igreja em um dia de chuva, e aonde eu tinha que estacionar o carro para chegar até a igreja era longe. Um irmão saiu com um guarda-chuva bem bonito, foi me pegar e foi estacionar meu carro. Na saída ele fez a mesma coisa, ministério de socorro. Talvez não seja reconhecido pelos homens, mas Deus te reconhece. Eu não sei o que você tem feito em prol da obra. A irmã Glória cuida da boutique missionária ali para beneficiar outros e a missão, ministério de socorro. A irmã Maria fica o dia inteiro trabalhando na cozinha com suas auxiliares, ministério de socorro. A caixa diaconal está aí de prontidão para socorrer aqueles necessitados, ministério de socorro. Se você não se identifica nos 5 dons ministeriais que se destacam, se você não se distingue em outras coisas, tem o ministério da reconciliação, tem o ministério de socorro. Você pode atuar e fazer com que a igreja seja edificada, cresça para a glória do Senhor. Fico por aqui. Que Deus continue abençoando vocês.